Boa noite a todos. Como é bom estarmos aqui na casa do Senhor, estarmos aqui novamente reunidos para adorar. Oh, Rose! Quanto tempo! Desde o ano passado. Amém, que bom te ver novamente. Glória a Deus. E como é bom estarmos juntos, irmãos. E eu tenho a certeza que esse é o melhor lugar para nós estarmos. Esse é o melhor lugar que Deus preparou para cada um de nós. Xarabadá, surecanta, lamachou. Oh Espírito Santo de Deus. Irmãos, a presença de Deus aqui é real. A presença de Deus aqui, ela está de forma palpável. A presença de Deus aqui hoje, ela está assim. E que bom que nós estamos aqui. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso. Ontem eu estava assistindo uns vídeos. Eu gosto de assistir algumas coisas de curiosidade. E a minha parceira de filme e série sempre me deixa no meio do caminho. E aí, para mim não terminar a série ou o filme, eu paro e vou assistir outras coisas. E acabei vendo lá a respeito daquelas estrelas, as Três Marias. Quem conhece as Três Marias? Que na verdade é outro nome, mas aqui no Brasil a gente chama de Três Marias. E eu estava olhando ali estava um estudo a respeito dessas estrelas. E uma delas está a mais de 2.000 anos-luz da Terra. Irmãos, para pensar, 2.000 anos-luz, ou seja, aquele sinalzinho, aquela luz que nós estamos vendo, ela saiu há muito tempo de lá para chegar até a nossa visão. Mas aí eu fiquei pensando e compreendendo e olhando para aquilo, e fiquei imaginando a grandeza do nosso Deus. E aí o pensamento começa a ir um pouco mais. Irmãos, a Terra, ela está exatamente no lugar onde ela tem que estar, nem um pouco a mais e nem um pouco a menos, para que nós venhamos ter a temperatura exata para sobreviver. A Terra, ela está numa velocidade agora exata para que haja vida na Terra. Tudo está se movendo agora no universo de forma sincronizada, de forma perfeita, para que nós tenhamos vida aqui. E a pergunta que eu faço, o que é que eu e você fizemos para isso? Nada. Mas tudo isso está no controle do Senhor. Tudo isso está no controle desse Deus. Se nós olharmos para nós, para o nosso corpo, e olhar a perfeição que é, os olhos no lugar certo para que nós possamos ter uma vista, o nosso cérebro protegido, guardado como a caixa aqui, como um computador que não para. Esse pulmão, juntamente com o coração, está nesse momento cercado ali pelas costelas, sendo protegido. Faz assim, ó. Esse ar que você acabou de respirar entrou no seu pulmão e através do seu sangue está sendo levado oxigênio para todos os órgãos, para o teu cérebro,
E tudo isso está acontecendo, tudo isso o Senhor está trabalhando, e nós estamos desfrutando. Quando nós olhamos um bebê, a Helena, tudo perfeito, criado ali dentro do ventre, e a Bíblia fala que o Senhor foi tecendo. E eu não quero me aprofundar tanto, porque se a gente se aprofundar, cada vez fica melhor. Para e pensa. Se você fizer um machucado agora no braço, na perna, no pé, em poucos dias ele vai cicatrizar sozinho. E quem fez isso? O nosso Deus. Esse Deus grandioso. Esse Deus que a nossa mente não consegue entender e compreender. Esse Deus que fez tudo isso para que haja vida. Se hoje nós estamos aqui, é pela graça, pelo trabalho do Senhor, pela sua misericórdia. Porque até enquanto nós estamos dormindo, o nosso corpo está ali funcionando perfeitamente. E é sobre esse Deus, mais uma vez, que nós vamos pregar essa noite. É sobre esse Deus soberano, esse Deus eterno, esse Deus criador de todas as coisas, esse Deus que nos ama tanto a ponto de entregar o seu Filho, por amor a mim e a você. E eu te pergunto, irmãos, que Deus é esse? Como não adorar esse Deus? Como não dar graça, glória? Como não dar um aleluia? Como não dar uma salva de palmas? Como não dizer assim: Deus, eu te amo? E Ele preparou esse lugar aqui, para que nós venhamos estar juntos, para adorar esse Deus. Amém, irmãos? Aleluia! Diga glória a Deus! Glória a Deus! Deus é bom, Deus é maravilhoso. E o Senhor me trouxe uma palavra, um texto muito conhecido. E como a gente às vezes, eu não sei vocês, mas como a gente às vezes reluta um pouquinho para texto conhecido, né? Mas quando o Senhor começa a desenrolar o rolo santo, quando começa a chegar as mensagens de WhatsApp de Deus, você fala: ô Jesus, eu achei que eu sabia, mas eu não sei nada. E hoje nós vamos falar a respeito de um tema que o Senhor colocou no meu coração. Quanto mais difícil o milagre, mais impactante será o testemunho. Quanto mais difícil é o milagre, mais impactante será o seu testemunho. Irmãos, nós estamos de passagem nessa terra. E durante a passagem há muitas coisas que acontecem. Coisas boas, coisas ruins, coisas que nós esperamos, coisas que nós não esperamos. Muitas vezes nós nos alegramos, por volta ficamos tristes. E assim nós vamos vivendo, lutando as lutas que aparecem, enfrentando os problemas que aparecem. Mas existem alguns momentos que parece que a luta fica maior, que parece que o problema cresce, a ponto de nós olharmos e pensarmos: agora não tem jeito,
A nossa mente ela é tão pequena diante da grandeza do nosso Deus que muitas vezes nós pensamos isso. É por isso que hoje o Senhor trouxe essa palavra para mostrar para mim e para você a grandeza do Senhor, o poder que há nele. Aliás, ele tem todo o poder. Então hoje nós vamos falar de um texto conhecido que está lá em João capítulo 11. Foi o texto que o Juninho colocou aqui para nós, a ressurreição de Lázaro. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João capítulo 11 e deixe ela aberta, se possível, deixe ela aberta que nós vamos trabalhar um pouquinho com esse texto. João capítulo 11. Todos acharam? Aleluias! Santo é o Senhor Jesus. Amém? Vamos para a leitura. Eu tinha pensado até em cortar alguns pontos aqui, mas vamos ler. João capítulo 11, versículo 1 diz assim: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Eles disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também morrer com ele? Versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria
morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Aonde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já está há 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você crê, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como eu disse, é um texto conhecido. E era necessário que nós viéssemos a ler, porque nós vamos trabalhar esse texto com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu olho para esse texto, e esse texto já começa mostrando para nós que havia um problema. E qual era o problema? Lázaro ficou doente. O texto já começa apontando: olha, o problema é esse. Existe um problema. Lázaro ficou doente. Irmãos, não era uma gripezinha. Não era algo qualquer que ele estava passando mal do seu estômago ou algo assim. A Bíblia não fala exatamente o que ele tinha, mas com certeza era algo muito grave, porque levou ele à morte. Então eu não sei qual é o problema que você tem vivido, qual é o problema que você tem passado, qual é o problema que apareceu na sua vida. Mas esse problema, ele aparece. Lázaro, ele fica doente.
Lázaro, ele adoeceu. E aqui eu já começo a aprender que mesmo aqueles que são íntimos de Jesus, mesmo aqueles que são íntimos do Senhor, passam por problemas. Mesmo aqueles que andam com o Senhor, ficam doentes, passam por perdas. Você olha no texto, se nós olharmos para a palavra de Deus, vira e mexe, Jesus passava onde? Em Betânia. Por quê? Porque toda hora ele passava ali. Ou seja, eles eram íntimos do Senhor. Mas mesmo sendo íntimo, eles tiveram problemas. E assim somos nós. Mesmo nós, tendo intimidade, nós não somos aquele super-herói que nunca vai ter nada, nunca vamos adoecer. Não, irmão, nós passamos por problemas. A Bíblia fala que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Então eu vejo que mesmo aquele que Jesus ama, passa por provações. Esse texto me deixa claro, irmãos, que nós passaremos por momentos bons e momentos ruins. Como o próprio João escreveu lá no capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então nós vamos passar sim por momentos difíceis, momentos de adversidade, momentos em que a tribulação ela parece que de repente, porque lá no livro de Romanos Paulo escreve que também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz o quê? A esperança. E Paulo ainda escreve que a esperança, essa esperança em Deus, ela não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito Santo. Irmãos, saiba que nós vamos passar sim. Saiba que eu e você, nós vamos passar por momentos delicados. O texto mostra isso para nós. Então acalma o seu coração. Porque uma das primeiras coisas que as pessoas pensam, nossa, mas por quê? Acalma o seu coração, a Bíblia nos ensina. Mas Jesus, ele está no controle, não está? Jesus, ele está no controle, não é? Ele está no controle. Mas sabe o que ele diz? Ele diz assim, olha, essa doença não é para a morte. E aqui começa a meio que dar um nó na nossa cabeça. Aqui começa a dar um nó. Porque Jesus fala assim, essa doença não é para a morte. Jesus começa a falar de algo que a nossa mente ela não compreende, ela não entende. Jesus falou de uma coisa que acabou acontecendo, porque Lázaro morreu. Olha que contraditório. Jesus diz, olha, essa doença não é para a morte, mas Lázaro morre. Assim como Deus fala conosco, olha, eu vou passar contigo nessa situação, e de repente a situação aperta ainda mais, e você fala, Jesus, eu achei que o Senhor estava no controle, mas de alguma forma a coisa mudou. Imagina o Senhor falando assim, olha, essa doença não é para a morte, Lázaro morreu. Como é que nós vamos compreender? Como é que nós vamos entender isso?
Mas aqui o texto traz para nós uma revelação poderosa que é para nós levar para as nossas vidas. Isso mostra que Jesus, ele tem compromisso com a sua palavra e com a sua promessa. Jesus, ele tem compromisso com a palavra dele e com a promessa dele, e não pelas circunstâncias, não pelos problemas, não pela impossibilidade. Nós olhamos para o texto e vemos assim: o Senhor é fiel. Ele é fiel. Jesus é fiel na sua vida. Jesus, ele é fiel na sua vida, na minha vida. Por mais que pareça ao contrário, mas se ele falou, está falado. Amém, irmãos? Ele é fiel. Só que eu olho para esse começo desse texto e eu vejo a oração através dessa mensagem de Marta e Maria. Quando Marta e Maria resolvem mandar um recado para Jesus: olha, vai lá e dê recado ao mestre, que o seu amigo, a quem ele ama, está doente. É como se eu e você, irmãos, dobrássemos o joelho e pedíssemos ao Senhor. Esse ato de Maria e Marta é a nossa oração. A coisa apertou e eu preciso recorrer àquele que pode todas as coisas. Quando nós dobramos o nosso joelho, é como se nós estivéssemos mandando uma mensagem, a mensagem que Marta e Maria mandou: Senhor, me ajuda a passar por essa situação. Senhor, me ajuda a passar por essa luta, por esse problema. Senhor, eu estou aqui dobrando os meus joelhos, porque eu estou passando por uma situação que só o Senhor pode dar um jeito. É o que Marta e Maria fizeram. Eles mandaram um recado. A oração, irmãos, a oração, como a Gabi falou, ela chega onde nós não conseguimos chegar. E nós nem combinamos isso. Ela chega onde nós não podemos tocar. E quer mais uma revelação? Jesus, ele ouve a nossa oração. Jesus ouve a sua oração. Olha o que diz o versículo 4. Diz assim: ao ouvir isso, quem ouviu? Jesus. Jesus escuta a minha e a sua oração. Quando você vai falar com o Senhor, quando você vai dobrar o seu joelho, quando você vai fazer a sua oração, tenha a certeza de que Deus está ouvindo. Jesus está ouvindo. Olha o que o versículo 4 afirma: ao ouvir isso mostra para mim que Jesus, ele ouve. Então não tem essa dúvida, porque quem vai colocar dúvida na nossa mente é o nosso inimigo. Não, isso daí Jesus não está escutando, não. Mas ele escuta tudo. Tudo que você tem colocado diante de Deus, tudo que você tem falado com Deus, por mais que seja no teu secreto, Deus está vendo, Deus está ouvindo. Amém? Lembra o que nós pregamos aqui daquele rei da Síria, que armava contra o povo de Israel? Mesmo ele lá no seu íntimo, ele estava lá armando para pegar o povo de Israel, Deus estava ouvindo. Ele ouve tudo, irmãos. Coisas boas e coisas ruins. Mas ele escuta a sua oração. Porém entra um detalhe muito importante aqui. E esse detalhe, muitas vezes, não é fácil passar por ele. Porque se Jesus escuta a nossa oração, glória a Deus, aleluia! É maravilhoso isso! Mas agora entra um detalhe que muda toda essa história. Existe o tempo de Deus. Existe o tempo do Senhor. E o tempo de Deus, ele é o quê?
perfeito. O tempo de Deus é perfeito, irmãos. Existe até um ditado que diz assim: a pressa é inimiga da perfeição. Quem é perfeito? Então, se você está com pressa, com Deus é que você não está andando. Porque a pressa é inimiga da perfeição. E o nosso Deus é um Deus perfeito. O tempo de Deus é o perfeito para nós. O atraso, se é assim que nós podemos dizer, né? O atraso de Deus nunca é uma negligência. Por quê? Porque Ele está no tempo certo. É nós que estamos no tempo errado. Então não tente apressar a Deus, irmãos. E eu sei o quanto é difícil isso. Mas não tente apressar a Deus. Não é Deus que precisa se adequar ao seu tempo. Não é Deus que precisa se adaptar, mas é o contrário. Somos nós que precisamos nos encaixar no tempo perfeito do Senhor. É nós que precisamos aprender a descansar no tempo exato do Senhor, irmãos. Porque aquilo que para nós parece demora, para Deus Ele está nos preparando. Para Deus ainda não está pronto. E é Ele que sabe de todas as coisas. No tempo certo. No momento certo. Em seu perfeito tempo. Jesus, Ele vai aonde o nome dEle é clamado. No tempo exato, Jesus vai aonde nós muitas vezes temos medo. Assim como os discípulos. Quando Jesus diz assim: olha, nós vamos lá. O que os discípulos fizeram? Ficaram com medo de voltar para a Judéia. Por quê? Porque tentaram matar Jesus. Só que Jesus vai aonde é preciso, aonde o nome dEle é clamado, aonde Ele é chamado. E isso Ele nos ensina ainda muita coisa. Ele diz assim: olha, aquele que anda na luz não tropeça. E quem é a luz? É Cristo. Ele é a luz. Então quem anda em obediência, quem anda em constância, quem anda juntamente com o Senhor, porque Jesus é o caminho. Quem anda na luz não tropeça, irmãos. Lá baixura e canta lá baixura. Ande durante o dia, ande com o Senhor. Por mais que você está querendo fazer algo, por mais que esse algo para você é lógico, coloca diante de Deus. Coloca diante do Senhor. Tem muitas pessoas andando nas trevas, andando em rebeldia, em desobediência, fazendo o que quer, dando prioridade para tantas outras coisas. Ah, porque eu acho melhor isso, eu acho melhor aquilo. E tudo que arranca a prioridade em Deus, se torna um ídolo na sua vida. Tudo que arranca a prioridade de Deus, se torna um ídolo na sua vida. Então não caminhe pelas trevas. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Não, Senhor, e aí, o que eu faço? Irmão, muitas vezes você não vai entender. Aconteceu uma situação comigo agora, semana passada. Sabe quando tem aquela coisa certa? Certa. Aliás, não era uma, era duas. Coisa certa. Você vira o ano até mais animado. 2026, é nós, Queiroz. Aí do nada as duas coisas fecham.
E aí? Não, mas eu vou arrombar essa porta. Eu vou entrar nem que eu tiver que arrombar. Eu vou entrar porque eu vou entrar. É isso que tem que fazer? Não. Senhor, eu tenho que ser sincero com o Senhor. Não estou muito animado com o Senhor não, mas beleza. O Senhor fechou, alguma coisa tem. E eu que não sou doido de entrar. Dias depois, o Senhor responde. Dias depois, levantando pela manhã, sabe quando você levanta assim, animado? E o Senhor manda aquele WhatsApp. Ó, aconteceu isso. Aí você falou, Jesus, como andar sem o Senhor? Como viver sem a Tua presença? Não ande na escuridão, mas coloque tudo diante do Senhor. Amém? E aí o Senhor Jesus, ele vai. E quando ele chega ali em Betânia, o que aconteceu? Lázaro morreu. Aquilo que Marta e Maria pediram para Jesus, para que ele viesse, para que ele ajudasse, para que o irmão não morresse, não aconteceu do jeito que elas esperavam. E a pergunta que eu faço para nós, quando não acontece conforme a nossa oração, quando não acontece conforme o nosso pedido, quando não acontece conforme nós gostaríamos, qual é a nossa reação? Qual é a nossa reação diante dessa decepção? E aqui eu descrevo 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas que quando acontece algo fora do que ela gostaria, fora do que ela tinha pedido, fora da lógica dela. A primeira é Marta. Marta é a pessoa que a reação dela, a fé dela é confessada, mas é limitada. Marta, ela tem a fé dela, confessa, mas ela é limitada. Ela reconhece o senhorio de Jesus. Ela sabe quem Jesus é. Olha o que o texto nos mostra. O texto nos mostra, lá no versículo 20, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, sabe o que ela fez? Ela correu ao seu encontro, ela ouviu, e ela correu e ela foi ao seu encontro. Esse é o tipo de pessoa que diante dos problemas, diante daquilo que está acontecendo, ela continua indo na igreja, ela continua cultuando, ela canta, ela louva, ela bate palma, ela está ali envolvida. Só que a fé dela é limitada pela razão e pela circunstância. Marta tem as respostas na ponta da língua, mas ela sabe só na teoria. Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho a chave para mudar a sua história agora. Aí ela responde: sim, eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. É gente que tem só teoria, irmãos. Não tem prática. Não tem vida com Deus. Tem a fé, confessa, mas é limitada pela circunstância, pelo problema. A fé dela vai até nas circunstâncias, até no problema. Chega ali e para. Esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa, que quando a coisa não acontece conforme ela orava, conforme ela esperava, é como Maria. Lá no mesmo versículo 20,
que diz que quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-la. No mesmo versículo diz que, mas Maria ficou em casa. Enquanto uma ouviu e já saiu correndo, a outra ficou em casa. Diferente de Marta. Marta foi lá falar com Jesus, mas Maria preferiu ficar em casa. Esse é o tipo de pessoa que, se acontece algo conforme ela não esperava, essa pessoa ela já não adora mais, ela já não ora mais, ela já desanima, ela já não vai mais na igreja, já não vai mais no culto, ela já não vai mais em lugar nenhum, ela fica em casa. A casa é o seu refúgio, ali é o seu porto seguro, porque ela está decepcionada. Não aconteceu conforme ela esperava. Mas Marta, ao ouvir Jesus, ela corre para a sua casa e diz assim: Maria, o Mestre está te chamando. Então Maria é aquela pessoa que você precisa ir lá buscar, porque ela não tem fé para sair do lugar. Maria não tem força, você precisa chamar, porque as coisas não aconteceram conforme ela esperava. Você precisa ir lá, falar: vamos para o culto, vamos para a igreja, vamos orar, levanta essa cabeça. É aquela pessoa que você tem que realmente ir lá, trazer de volta. E olha que o texto mostra para nós que o único diálogo que Maria teve com Jesus foi um questionamento: se o Senhor estivesse aqui. Tipo assim, a culpa é sua. Não importa a minha fé, não importa nada, a culpa é sua. Se o Senhor estivesse aqui. Diferente de Marta, Marta teve diálogo, conversou com Jesus: olha, eu sei que tu és o Cristo. Ela ainda teve uma argumentação, mas a Bíblia mostra que Maria, ela só chorou. Ela fez o questionamento e ficou chorando. A Bíblia diz que, ao ver Maria e os judeus chorando, que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Irmãos, a falta de fé, misturada com a desconfiança, mexeu com Jesus. Porque Jesus já sabia o resultado final. Jesus já sabia que ele ia fazer: olha, Lázaro vai morrer, eu vou lá, vou ressuscitar. Essa perturbação que Jesus tem, irmãos, é quando a nossa fé, ela é provada, misturada com uma desconfiança a ponto da gente... Isso deixou Jesus perturbado. Imagina o Deus Todo-Poderoso, que tem falado sobre promessas sobre a nossa vida. Todo momento ele diz: eu sou teu Deus, eu sou o teu Senhor, sou eu que te guardo dia e noite, sou eu que te fiz, você é meu. O nosso Deus cheio de promessas, o nosso Deus Todo-Poderoso, quando ele sente que a nossa fé dá aquela vacilada com uma desconfiança, eu entendo que é o que a Bíblia está dizendo aqui: agitou-se em espírito. Qual é a fé que eu e você temos apresentado para o Senhor? Uma fé que deixa Ele alegre? Porque aqui não era fácil, irmãos. A situação aqui era muito difícil. Eu creio que cada um aqui já perdeu alguém próximo. Sabe qual é essa dor, o quanto é difícil essa dor. Mas a nossa fé no Senhor, ela precisa prevalecer.
se nós declaramos com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor, que Ele tem o controle de toda a situação, que Ele é o Deus que vê todas as coisas, é nesse exato momento que nós precisamos apresentar isso para Ele. Precisamos apresentar. Esse é o segundo tipo de pessoa. E o terceiro tipo de pessoa, diante dessa situação que não aconteceu conforme ele esperava, é o povo. É o que nós lemos aqui, porque o povo representa o quê? Aquela incredulidade disfarçada de questionamento. Esse povo aqui é a terceira pessoa, é a incredulidade disfarçada de questionamento. Esse é o tipo de pessoa que observa Jesus, mas não se entrega. Ela vê Jesus, mas ela não se entrega. Esse tipo de pessoa é aquela pessoa que questiona. Ah, mas será? E se fizesse assim? Esse tipo de pessoa é aquela pessoa crítica. Aquela pessoa que só abre a boca para trazer crítica. Não tem uma palavra de bênção, mas tem uma palavra de crítica. Disfarçada de que eu sou o verdadeiro. É sempre assim, né? A pessoa sempre, não, eu sou crítica, mas eu falo a verdade. Esse tipo de pessoa é aquela pessoa que fica murmurando. Não confia. Ela avalia o seu passado para condenar o presente. Esse tipo de pessoa que tem essa incredulidade disfarçada é o tipo de pessoa que vê o milagre, mas não se entrega completamente. Essa pessoa ela tem sempre uma opinião, só que a opinião ela não move milagres. Jesus não precisa da nossa opinião, Jesus precisa da nossa fé. Jesus precisa da nossa fé, não é da nossa opinião. Ele sabe fazer e como fazer. E essa noite nós estamos falando de milagre. O milagre que tanto você tem buscado, o milagre que tanto você tem colocado diante do Senhor. Esse tipo de pessoa, irmãos, como diz um ditado popular gospel, pessoa boa de argumento é ruim de arrependimento. Grava isso. Pessoa boa de argumento é ruim de arrependimento. Por quê? Porque ela sempre tem um argumento. Ela sempre sabe. Esse tipo de pessoas estão sempre ao nosso redor dizendo assim, olha, se fosse Deus mesmo, faria assim, faria assado. Irmãos, nós precisamos entender qual o tipo de pessoa que muitas vezes eu e você nos tornamos como eles. Porque atire a primeira pedra quem nunca passou por isso, quem nunca questionou a Deus, quem nunca duvidou de Deus. Mas o que o Senhor está trazendo para nós hoje é para que nós venhamos abrir os nossos olhos, para que nós não venhamos mais nos comportar assim. Amém? Porque o Senhor está querendo entregar milagre. O Senhor está querendo fazer milagre na nossa vida. E é por isso que Ele nos ensina. Só que olhando o texto, Jesus ele faz uma pergunta óbvia. Aonde colocaram? Aonde colocaram o morto? Aonde será que ele está? Em casa? Na geladeira? Aonde ele está? Num freezer? Parece uma pergunta lógica. Aonde o colocaram? Só que essa pergunta, traduzindo para nós hoje, traduzindo para a nossa realidade, Jesus está perguntando para nós, aonde está aquilo que morreu na sua vida? Aonde está o teu sonho, o teu projeto que você tem e que você já sepultou? Aonde está a sua dor? Aonde está doendo? É por isso que Jesus faz essa pergunta. Resumindo, aonde está o teu impossível?
Aonde está o teu impossível? Só que aqui entra a grande questão. Jesus, ele é levado. E quando ele chega ali perto da onde Lázaro estava sepultado, o que ele fala? Tire a pedra. Tire a pedra. Nessa hora, irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. Nessa hora é o momento em que entra o natural e o sobrenatural. Porque tirar a pedra é o natural. Mas chamar Lázaro para fora é o sobrenatural. Tire a pedra é a nossa ação. Porque nós precisamos fazer o que precisa ser feito, irmãos. Nós precisamos fazer às vezes o óbvio, mas precisamos fazer. Não podemos negligenciar aquilo que nós temos que fazer, aquilo que é de responsabilidade minha e sua. Esse tirar a pedra é falar assim, olha, isso é responsabilidade sua, o milagre é eu que faço. E a pergunta para nós hoje é, qual é a sua pedra? Qual é a sua pedra? Amizades que te afastam do propósito de Deus? Será que é essa a tua pedra? Será que a tua pedra são as mentiras que saem da sua boca dia e noite? Palavras de engano. Será que essa é a tua pedra? Será que a tua pedra são as distrações que você precisa arrancar? As distrações que fazem você perder o foco? Qual é a sua pedra? Os ambientes impróprios, relacionamentos tóxicos. Qual é a sua pedra? É o seu orgulho? Será que a sua pedra é o seu orgulho? Que você precisa arrancar? Aquela soberba que muitas vezes nos achamos melhor que muitas pessoas? Será que é a soberba a minha pedra? Será que são traumas do passado onde eu me escondo? Eu tenho trauma. Eu sei que existe trauma, sim, feridas na alma, mas tem uma hora que nós precisamos curá-las e seguir adiante, porque ela se torna uma pedra. Será que a pedra às vezes é a falta de perdão? Eu não consigo perdoar. Será que isso é a pedra que está impedindo de que Jesus venha fazer um milagre? Qual é a pedra que Jesus está pedindo para você tirar, irmãos? Essa é a pergunta que eu fiz. Qual é a pedra que Jesus está pedindo para mim tirar? Porque Ele está pronto para fazer um milagre. Ele está pronto para dar a voz de comando. Mas nós precisamos tirar a pedra. Se nós olharmos para o texto, se aqueles homens não tirassem a pedra, ele não poderia chamar Lázaro. Agora, vocês acham que Jesus não teria capacidade de falar, pedra, sai daí? Quem tirou a pedra do sepulcro dele? É Ele. Mas Ele está mostrando para nós que nós temos a nossa responsabilidade. Nós temos que fazer aquilo que nós devemos fazer. Precisamos arrancar a pedra, aquilo que está atrapalhando. Precisamos fazer a nossa parte, porque Deus Ele é poderoso para ressuscitar. Mas é nós que vamos remover aquilo que está bloqueando o nosso milagre. E nós estamos falando de um Deus todo-poderoso. Irmãos, pare e pense. Traga na sua memória. Imagina você chegar num cemitério hoje, para uma pessoa que foi enterrada há 4 dias. Jesus fala assim, abre tudo aí, e dá um grito, levanta.
Olha o poder que há na palavra que Jesus tem. Ele é o poder. Se Ele tem poder para fazer isso e muito mais, quem diz para entregar o nosso milagre? Quem diz que basta uma palavra e muda a nossa história? Esse é o nosso Deus que eu estou pregando hoje. Esse é o Jesus que hoje está aqui e que você veio por causa dele. Você está aqui por causa do Senhor, por causa do Senhor Jesus, e aquele mesmo Jesus que falou: Lázaro, sai para fora, é o Jesus que está falando aqui para nós. Tire a pedra da incredulidade, tire a pedra do medo, tire essa pedra da culpa que muitas vezes você carrega, e vá viver uma vida extraordinária. O céu hoje está bradando o teu nome. Jesus está declarando: eu sou o Senhor da sua vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Jesus está dizendo assim para nós hoje: se creres, verás a glória de Deus na sua vida. Quem crê, diga amém. Amém. Se creres, verás a glória de Deus na sua vida. Aonde você botou um ponto final, Deus hoje está botando uma vírgula. A história não acabou. Aonde você falou assim: aqui não tem mais jeito, Lázaro morreu, está enterrado, acabou. Não, Jesus está tirando esse ponto e colocando uma vírgula. Mas eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu tenho poder, eu faço e desfaço, eu abro porta onde não existe porta, eu transformo bênção em maldição em bênção. Eu sou Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, que essa noite está chamando os teus sonhos para fora da sepultura. Tudo aquilo que parecia perdido vai se fazer de novo. Dias maravilhosos aparecerão na sua vida, porque a voz de Deus, ela tem autoridade sobre a morte. Ela tem autoridade sobre o impossível. É impossível para nós, mas para Deus não é. E o milagre revela a glória de Deus. O milagre que vai acontecer na sua vida vai revelar a glória de Deus. Todo milagre tem o propósito de revelar a sua glória. A glória do Senhor. Por isso que Jesus falou assim: ainda bem que eu não fui antes. Porque se eu vou antes, até um médico poderia curar Lázaro. Mas a partir do momento que Lázaro morreu, é só Jesus. É só o Senhor dos Senhores. É só Ele que pode fazer. Então o que parece que está enterrado, encerrado na sua vida, Jesus, Ele pode ressuscitar isso através de um comando, através de uma voz. Basta Jesus clamar, basta Jesus bradar, e uma nova história, um novo rumo, um novo capítulo, um novo testemunho sairá da sua boca. Aleluia. Quem crê? Então, quem disse para você que aquilo que realmente você entendeu que acabou, já acabou? Não. Basta o Senhor, basta nós tirarmos a pedra e o Senhor bradar, e aquilo que nós já tínhamos sepultado voltará à vida. Irmãos, eu quero concluir essa mensagem. Eu quero concluir.
quanto mais difícil o milagre, mais impactante será o seu testemunho, para a glória de Deus, para a glória do Senhor. E eu declaro sobre a sua vida, sabe o que eu declaro sobre a sua vida? Quem está com a Bíblia aberta, versículo 45, a Bíblia diz que muitos dos judeus que tinham visto Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Muitos daqueles que estavam ali, vendo o que Jesus fez, creram nele. Ou seja, muitos que hoje somente não acompanham a sua luta, muitos que olham para você e vê o seu impossível, verão a glória de Deus através do milagre que Ele vai entregar nas tuas mãos. Verá a glória de Deus naquilo que Deus fará na tua vida, e crerão nele também. Porque o que Deus vai fazer vai gerar um testemunho que vai impactar todos aqueles que estão em volta. Todos aqueles que estão à sua volta será impactado pelo testemunho da sua vida. Todos verão a glória de Deus através do seu impossível. Então essa noite, irmãos, Deus me trouxe aqui para falar de milagre, para falar de um Deus todo-poderoso, para falar de um Deus que não há um limite, para falar de um Deus que pode todas as coisas através de uma palavra. Então não dê por encerrado aquilo que Deus não encerrou. Tudo que está dentro do propósito dEle vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Vai se cumprir não porque nós somos bons, não, mas porque Ele é fiel com a sua palavra. Quantos de vocês aqui estão prontos para ver o milagre de Deus? Para ver o Senhor Jesus dizendo assim: Lázaro, sai para fora, está aqui o teu milagre. O que era impossível, o que não era mais palpável, o que não se podia fazer mais, vem, Lázaro, porque eu faço tudo de novo. Mas ele cheira mal. Não, cheira não, eu faço tudo de novo. Em nome de Jesus, que nós venhamos fazer a nossa parte, tirar a nossa pedra, porque Deus, Ele é fiel para cumprir infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Eu quero chamar o grupo de louvor e já peço uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Oh, aleluia! Esse mesmo Senhor está aqui todos os dias. Esse mesmo Jesus, Ele está aqui, irmãos, essa noite. Quem crê? Creia mesmo, porque Ele está aqui. E Ele está escutando o seu coração agora e a sua mente. Então, levante-se. Vamos adorar ao Senhor. E nesse momento de adoração, adore Ele com toda a alegria, com toda a honra que Ele merece. E nessa adoração, coloque o seu impossível mais uma vez diante dEle, porque Ele está aqui.
Amém? Vamos adorar ao Senhor. Chega de viver no luto. Chega de viver que já acabou. Já não tem mais jeito. Eu não sei como vai sair dessa situação. O Senhor está perguntando aqui: você está preparado para viver uma nova estação? Para viver uma nova fase? Para viver o novo de Deus na sua vida? Quem está preparado aqui? Amém. O Senhor está dizendo: chega de luto. E se você crê no Senhor, se você crê que é o Senhor que está falando essa noite, a partir de hoje você vai liberar palavras de vida, palavras de bênção, vai declarar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos. Eu não sei, mas você vai declarar que tudo isso é do Senhor. Tudo isso é de Deus. E o Senhor me disse que muitos vão testemunhar aqui na frente o seu milagre, aquilo que já havia sido sepultado. E o Senhor me diz mais, que virá pessoas aqui no qual você está orando, no qual você está colocando diante de Deus. Pessoas aqui junto com você contar esse testemunho. Quem crê, diga amém. Amém. Há um novo de Deus sendo derramado essa noite. Há um novo de Deus sendo derramado sobre a sua igreja. E conforme a sua promessa, esse ano nós vamos ver coisas que nós nunca vimos. Porque Ele é fiel. Nós, como homens, só atrapalhamos a Deus. Mas por Ele ser fiel, eu e você veremos coisas que nunca havíamos visto. Amém. E que esses milagres serão para a glória do Senhor. Serão para glorificar o seu nome. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Toma posse dessa verdade em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Senhor, abençoa cada um aqui essa noite, Pai. Obrigado porque o Senhor trouxe cada um dos teus filhos para que eles pudessem escutar essa verdade. Senhor, e que essa ministração e essa pregação, Pai, não acabe aqui, mas que o Teu Espírito Santo possa trazer ainda mais revelações para os Teus filhos, possa trazer ainda mais novidades para os Seus filhos, Pai. Senhor, obrigado pela presença deles. Eu oro pela vida de cada um. Eu oro pelos seus familiares. Eu oro também, Senhor, por aqueles que não puderam estar aqui essa noite, Pai. Que as Tuas mãos alcancem cada um deles. Eu declaro em nome de Jesus uma semana abençoada em nossas vidas. Uma semana que por onde nós passarmos, nós vamos levar a palavra de Deus, a palavra de vida. Aonde nós passarmos, nós vamos deixar o bom perfume de Jesus. Senhor, dê força para os Teus filhos, para que eles possam lutar o bom combate dessa semana. E que eles possam, Pai, vivenciar coisas maravilhosas, extraordinárias em suas vidas, Pai. Senhor, eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a vida deles. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos leve de volta em segurança para os nossos lares. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de cada um aqui essa noite, para a honra e glória do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o grande amor de Deus
e as consolações do nosso amigo fiel, o Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém? Amém. 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 Salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia.